Boa noite, Cissa Geller no @sexo assertivo. Hoje nós vamos falar de sexo na melhor idade. Como é que vocês estão? Boa noite, Raimundo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bibi, Amadurecendo já entrou. Fico aqui no aguardo do convite para eu poder entrar, para te adicionar na live. Boa noite, Bianca, Rosilene, seja bem-vinda. Boa noite. Estão me ouvindo, gente? Tá bom o som? Hoje que vai ser muito legal. Estamos aqui aguardando. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, Mônica? Seja bem-vinda. Todo mundo está ouvindo? Sejam bem-vindos. Eu vou pedir para a Mônica se apresentar, para ela falar um pouquinho dela, do trabalho dela e falar um pouquinho do Amadurecendo, para que a gente possa conhecer. Joia. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Adoro essas oportunidades em que a gente pode conversar ao vivo e a cores, isso é muito legal. Bom, sou psicóloga, Mônica Martinez, psicóloga clínica, e eu trabalho através de uma abordagem, né, de uma linha teórica dentro da psicologia, que é um filhote da TCC, se a gente pode dizer dessa forma, que é a teoria cognitiva focada a terapia cognitiva focada na narrativa e na compaixão. E é muito legal, seria a terceira onda da TCC, né? E é uma coisa bem bacana, tem dado muitos bons resultados em cima da terapia clínica. E o Amadurecendo é o meu filhotinho, é um trabalho que eu comecei a fazer não tem muito tempo, mas que eu abracei com todo o meu coração, que é falar a respeito, ou entrar no universo da mulher madura. Com tudo que esse universo pode trazer, com tudo que esse universo abrange, o Amadurecendo está aí para isso, para ajudar essa mulher madura, inclusive a se empoderar como mulher madura, né? Não só como mulher, mas como mulher madura, com todos os cabelos grisalhos que possam aparecer. E quem é essa mulher madura? Fala pra gente conhecer. Quem é essa mulher madura que te procura? Para quem que você fala? Olha, na verdade, assim, eu não gosto de limitar essa mulher madura a faixas etárias. Com mulheres que se entendem já no caminho do amadurecimento, já não são aquelas mulheres jovens, tão jovens assim, que começam a se enxergar dentro da vida através do aspecto do amadurecimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele mental. E aí, daí até os 200 anos, está tudo ok. Agora, a grande maioria das mulheres que me procuram já tem uma faixa etária dos 50 anos para frente, porque elas trazem exatamente questões que acompanham esse momento, que normalmente coincide com menopausa, ou com o climatério antes da menopausa, que também já começa, né, a gente já começa a dar uma enroscadinha nessa época. Então, essas mulheres vêm me procurar por inúmeras razões, desde questões sexuais até questões matrimoniais, questões financeiras. Então, por isso que eu falei, o Amadurecendo, ele tem como objetivo entrar no universo da mulher, com tudo que ele tem para oferecer. Muito bom, é um trabalho muito bonito, é muito interessante o seu trabalho. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Mônica. Se é possível ter uma boa vida sexual nessa fase da mulher madura? Poxa, não só é possível, como a gente deve ter uma boa vida sexual, principalmente nessa idade. Eu acredito até que a gente vai falar a respeito disso. O que acontece? Vamos pensar um pouquinho, antes de entrar especificamente nisso, vamos pensar, até pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás, como a mulher madura era vista. Eu não me canso, de vez em quando eu reposto um recorte de jornal que eu vi há pouco tempo atrás, em que eu fiquei assim,
escandalizada, de boca aberta, porque era o seguinte, era um noticiário dizendo que uma velhinha de 42 anos um ônibus havia entrado na casa de uma velhinha de 42 anos. Esse recorte, acho que era de 1918 ou 1908, qualquer coisa assim. É bem no comecinho de 1900. E aí é legal da gente pensar, 42 anos. E a mulher naquela época, que não é tão longe assim, ela era vista como uma velha. Se a gente fala isso hoje para uma mulher de 42 anos, nossa senhora, eu corro o risco de apanhar. Então, nós olharmos a linha do tempo daquela época para cá, em que não se passou tanto tempo assim, muita coisa aconteceu. Precisa acontecer muita coisa, óbvio, mas muita coisa aconteceu com essa mulher em todos os aspectos da vida dela. Então, os aspectos financeiros, a questão do trabalho, a questão dos filhos, a questão da coisa da mulher se ver somente como dona de casa, se ver somente como aquela pessoa que está em casa para servir o marido, e toda aquela coisinha que a gente sabe que tem por aí, a questão sexual também veio acompanhando isso tudo. Então, aquela mulher que era uma velhinha e que já estava à beira da morte ali com 40 e poucos anos, hoje está começando a engatar uma primeira, inclusive na questão sexual. Então, hoje, com certeza, existe todas as possibilidades para que essa mulher madura, com 40, 50, 60, 70, 80 anos, tenha, assim, uma vida sexual ativa e muito prazerosa. É em cima disso que a gente briga, inclusive. Que bom, né? Que maravilha! Pois é. E até, eu imagino que essa mudança também ela é grande, porque a mulher ela passou a ter o desejo, a não ser só um objeto de desejo. Né? Ela passou a sentir desejo, a sentir tesão. Então, essa mulher, antigamente, lá, eu sempre marco isso, que o marco é a Revolução Sexual, em 1960, que as mulheres ainda não eram muito objeto sexual. Elas não podiam ter prazer, elas eram realmente um objeto, né? E aí, isso Sim. também ajuda essa mulher hoje, que vai envelhecendo e vai ficando mais experiente, a também ter uma boa relação sexual. Isso é muito interessante. Sim, sim. E você falou uma coisa que eu vou até dar uma desfiada. A mulher até a Revolução Feminina, ela era vista como objeto de desejo até o fim da página 1. Porque ela era quase que como um instrumento para o homem ter prazer. Então, na verdade, o desejo era do homem para com o homem. A mulher era só uma via para ele chegar naquilo. Né? Ele Exato, era exatamente. como hoje em dia o vibrador para a mulher é um acessório para ela chegar onde ela quer. E a mulher foi vista Exatamente. durante muito tempo como um pertence da casa, e esse pertence tinha uma das suas funções era oferecer prazer para esse homem. Então, não é que o homem cobiçava a mulher, ele cobiçava o prazer que ela poderia oferecer para ele, né? Ou seja, né? Puro interesse. É bem interessante isso. E a coisa virou, né? Hoje em dia a gente vê muitas mulheres, e eu não entro em terreno de certo ou errado, mas a gente vê muitas mulheres que hoje em dia fazem o papel desse homem no sentido de usar o homem como objeto para conquistar prazer. Não que ela deseje o homem, ela deseja ter uma satisfação sexual maior do que, de repente, uma masturbação. E o homem, ele se presta a isso de alguma forma. Né? O que ventou lá, hoje vem aqui, né? Mudou, né? O jogo virou. Não, Eu acho que é não, mais ou menos pois por é. aí. Pois é, pois é. Mas, Bem de qualquer interessante. forma, é muito bacana a gente ver, é bonito de ver. Mesmo ainda a mulher tá tateando um pouco, porque isso é relativamente novo, essa questão da sexualidade da mulher e da mulher se sentir como alguém sexual. Isso é relativamente novo, então a mulher ainda está tateando, né? As mulheres estão tentando se encontrar nisso tudo, mas é muito bonito ver o quanto elas estão se permitindo, principalmente as mulheres maduras, o quanto elas vêm se permitindo entrar nisso. É fantástico, né? Na verdade, é uma brincadeira até dizer que o jogo virou.
Mas, na verdade, é uma via de mão dupla. Tanto um pode proporcionar prazer para o outro, como vice-versa, né? Então, é uma via de mão dupla. Sozinhos a Exato. gente não consegue muita coisa. Então, que a união do casal possa um proporcionar prazer para o outro e a mulher madura está se percebendo aí neste momento mais sexual. Isso é muito mais interessante para a gente, né? Poxa, se é, e é. Porque é um avanço muito grande, onde a mulher passou de alguém que não poderia, se nós olharmos, até 1800, 1900, essa mulher, ela era proibido, inclusive, ela se movimentar durante o ato sexual. Ela era agredida se ela fizesse isso. Porque a mulher não era para sentir prazer. Então, se a gente Punk, for olhar né? como era, existia um furo especificamente no lençol e na camisola da mulher para a penetração acontecer, e acabou aí. Então, aquela mulher não era tocada de uma forma que ela pudesse se sentir excitada. Ela estava ali para receber. Né? Ela não estava ali, aliás, para receber, não, para ser o receptáculo. Né? Então, essa mulher ela foi, ao longo dos séculos, sendo moldada a não se sentir como alguém com direito à satisfação sexual. E, de repente, a coisa aconteceu. E a mulher está gostando muito dessa brincadeira. Que bom, né? Que Não, maravilha. né? Sexo é vida. Sexo é vida, tem que gostar mesmo. Sim. E me diz uma coisa, tem dificuldades? Quais são as dificuldades que aparecem no sexo para a mulher madura? Aí a gente pega dois caminhos, né? Um caminho que é da própria mulher, porque a gente sabe que quando a mulher vai se aproximando da menopausa, quando ela entra no climatério, quando ela vai chegando na menopausa, existe toda uma alteração hormonal e isso acaba comprometendo de alguma forma o desempenho dessa mulher. Porque a gente sabe que isso compromete a secura vaginal, isso mexe de alguma forma com o libido. O nosso cérebro é um bichinho danado, né? Quanto menos sexo eu faço, menos sexo eu quero fazer. E se a mulher ela começa a se afastar dessa coisa de não, eu vou dar uma insistida, eu vou buscar ajuda ou qualquer coisa assim, ela vai se recolhendo e aquilo começa a estagnar. E também existe a outra questão, e isso é péssimo, porque isso mexe demais com o emocional da mulher, que é a questão do peitinho já não está no lugar, já tem uma barriguinha mais flácida, não tem carninha dura. E como, infelizmente, a gente sabe que existe toda uma cultura ao corpo, a cultura ao belo e tudo mais, se essa mulher ela não estiver bem legal com o corpo dela, ela acaba começando a se esconder do próprio marido, inclusive. E se esse marido ou esse companheiro acaba por faltar, essa mulher ela sente um receio imenso de se relacionar com um outro homem, porque afinal o marido estava acostumado com o corpo dela, o outro homem não, não é? E a gente tem o outro lado da história, que é o lado do marido. Os homens, claro que não todos, óbvio, mas o envelhecer para o homem, ele pode trazer algumas coisas que também comprometem o desempenho sexual. Então, se esse homem, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo uma diabetes, isso compromete o quadro de ereção. Se esse homem ele já não era muito entusiasta do sexo, ele vai se acomodando também. E às vezes essa mulher que sentia vontade, desejo do sexo, ela se vê meio que a ver navios, chupando o dedo. Então, esses são os dificultadores. Mas nada que não se resolva, de repente, com a procura de um médico. Hoje tem Viagra aí para resolver a questão de ereção do homem. Existe a reposição hormonal. Existem uma série de auxílios médicos que vêm para contribuir para a qualidade do sexo desse casal. Então, hoje em dia, não dá para falar assim, ai, não dá, não tem jeito, vamos nos acomodar. Não é o caso. Tem jeito para tudo. Tem uma pergunta aqui, eu posso te fazer? É da Opa, por Liliane. favor. Oi, Estou Liliane. no, estou no climatério e preciso de ajuda. Libido lá embaixo, não consigo sentir prazer. E aí, Mônica, como que é isso? Então,
Então, Liliana, é exatamente o que a gente estava falando, né? Existe a questão do comprometimento hormonal. É legal, você já procurou, por exemplo, um ginecologista para ver como está isso, o que, que é possível fazer com, de repente, um medicamento, alguma coisa artificial. Vamos pensar assim também. Às vezes a gente tem isso aqui como o nosso maior inimigo. Então, se eu de alguma forma tenho alguma crença lá escondidinha, inconsciente, de que a mulher na idade madura, ela já não é para ter uma vida sexual ativa, eu mesma me convenço a não sentir tanta libido assim. Ou, em que momento do teu casamento você está? O teu casamento está legal? Você sente, de repente, de alguma forma, o teu companheiro ou a tua companheira te atrai? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Descartada as condições fisiológicas, eu vou falar assim para você. Se você percebe que isso está enroscando, procura ajuda. Procura ajuda porque um terapeuta vai te ajudar, um psicólogo vai te ajudar em possíveis questões emocionais que estejam por trás disso. Mas que dá jeito, dá jeito. Nada de se deixar para trás, Lidiane. Por favor, hein? Bola para frente, menina. Sim, exatamente. E tem a questão também das preliminares, mesmo sem sexo, né? O que, que eu sempre costumo dizer? Não precisa ter sexo, mas precisa ter momento de carinho, de relaxamento, de massagem, toque físico, porque às vezes, mesmo sem vontade, a vontade aparece no meio do caminho. Então precisa despertar este corpo, porque a vontade ela não vai vir do nada. Então eu tenho focado muito nisso. Em todo o meu trabalho, eu tenho falado muito nisso, porque às vezes as pessoas só tocam o outro quando busca o sexo. Durante o dia não fez um gesto de carinho, não tem um abraço, não tem uma conversa, não tem, né, um toque, às vezes, né, um cafuné. Então, isso também faz esse corpo. Isso, né? Tá lá passando pelo outro na cozinha, vai, dá um cheiro, dá um beijo, dá né? uma passada de mão na bunda, tá tudo certo. Legal. Isso não quer dizer que a gente vai transar. Isso quer dizer que você está mostrando para este corpo que ele existe, para despertar esse corpo. Eu sempre falo que corpo parado é como se fosse um carro enferrujando na garagem. Ele precisa de toda uma manutenção para voltar a andar. É a mesma coisa. Para o libido voltar, precisa dessa estimulação sensorial, eu vou dizer assim, né? Desse toque físico. Ajuda muito. Sim. Então, de novo, é legal dela e de todas as mulheres que estão na mesma condição refletirem em que momento está esse casamento. Se fora da cama esse casamento tá legal, se a coisa tá fluindo, ou se mal e mal trocam 2 ou 3 palavras durante o dia. Isso é broxante. Chega de noite e você não vai querer transar. Não vai. Então você simplesmente se convence de que você não tem mais libido de alguma forma, porque o resto do casamento não está sendo satisfatório. A gente acha que o sexo é só quando chega na cama e a penetração acontece. O sexo é todo um conjunto de fatores. Você falou da questão sensorial, e isso é tudo. Inclusive, quando a gente entrar na questão do sexo efetivamente dos homens, das mulheres maduras, do pessoal maduro, a gente vai ver que ele é muito sensorial e não é a transa, não é a cópula propriamente dita. Isso é o grande finale da brincadeira, e olhe lá, se é que é o grande finale. Toda a questão sensorial de cheiro, de tato, de visão e de brincadeiras e de pimenta, isso tudo que vai fazer com que lá na frente o desempenho seja legal ou não. Então, isso é bacana de pensar. Como está o teu relacionamento fora da cama? Você tem beijo na boca? Um beijo na boca é complicado, hein? Às vezes é só um selinho, né? Eu escuto muito isso. Depois de um tempo é só um selinho. E olha lá, né? É bem difícil. Pois é. Espero ter respondido, Viviane. Força aí, ficou bem interessante, sim, a sua resposta. E o que muda na vida sexual da mulher madura, do homem maduro? O que muda? Então, vamos lá. Tem aquilo que eu já falei, né? Que tem eventualmente comprometimento na questão da ereção, tem comprometimento na questão da secura vaginal, né? A lubrificação já não é tão. Então, o que eu percebo é assim: os casais mais maduros, em vez deles se darem por vencidos, alguns se dão, claro, né? Viram companheiros de quarto, mas alguns não se dão por vencidos, e aí é onde a coisa fica legal.
Porque toda essa gama de coisas que acontecem antes da penetração, elas são muito mais prazerosas do que a penetração em si. Porque vamos lá, o orgasmo é 10, é top, mas ele dura segundos. Tudo bem, você vai até a lua e volta, mas o prazer gerado naquelas brincadeiras, como a gente estava falando, de passa, dá uma passada de mão na bunda, passa, dá uma cheirada no cangote, isso, e mais a questão do beijo, do abraço, das carícias preliminares. Sexo não é só penetração, gente, pelo amor de Deus. Sexo oral, sexo anal, sexo de tudo que é jeito. Então, isso, o casal maduro, ele aprende que isso é muito mais satisfatório e você consegue prolongar isso muito mais do que aquelas preliminares que, às vezes, os mais jovens, pela própria questão dos hormônios que estão ali, né, e do ímpeto, é muito mais rápido e o sexo acaba muito mais rápido. Para as pessoas maduras não existe essa urgência. Eles aprenderam que existem coisas que você descobre com tranquilidade. Isso só o tempo é que ajuda, né? Não dá para tentar inverter as coisas. Tem que ter alguma coisa de positivo, afinal, vamos combinar, não é? Então, essa Sim. questão de estar com o outro, próximo, curtindo um ao outro, sentindo como o outro me toca, eu sentindo que eu toco o outro e isso provoca nele prazer, isso tudo é o que contribui para que a relação das pessoas maduras se torne um negócio muito interessante. E, claro, a gente sabe que vamos entrar com recursos. Então, a mulher que tem secura vaginal, ela não tá fadada a nunca mais ter sexo. Existem géis que permitem essa lubrificação. Existem para o homem capas penianas que retardam a ejaculação. Existe, poxa, gente, hoje com a tecnologia, não dá para não falar não consigo. Não dá para não ser feliz no sexo, né? Não dá para não ser feliz no sexo. Gente, baixa no sex shop, vocês vão ver o que tem de coisa legal ali. Fora a questão dos medicamentos que a ciência está oferecendo, vai no sex shop e vê o quanto de brinquedinho legal tem ali. Géis que, de repente, estimulam o clitóris, porque eles esquentam o local. Tem muita coisa para brincar, muita coisa. Só não Sim, faz teve uma live que eu fiz e eu perguntei se as pessoas já tinham ido comprar uma lingerie para a esposa ou visitar o sex shop, um gelzinho, um óleozinho para massagem. E depois eu recebi alguns directs dizendo, olha, eu nunca tinha ido e eu acabei visitando online mesmo. Eu fui aqui na internet para ver como era e tinha muita coisa interessante. Então, falta conhecimento, explorar mais essa questão da sexualidade, né? Então, visitar um sex shop é obrigatório. Precisamos conhecer coisas, oportunidades que podem melhorar a nossa vida sexual e a nossa relação sexual. É muito interessante. A gente tem o dever de fazer isso. Mas você sabe que muitas mulheres jovens também não entram em sex shop, né? Como assim? Como assim? Então, e para a mulher madura, por conta da criação, por conta de toda a construção de vida delas, é um pouco mais complicado. Mas quando ela se permite, depois ninguém tira mais elas de lá dentro. Porque porque é um negócio muito legal. É todo um universo voltado. Porque vamos pensar, gente, nós somos criaturas sensoriais antes de qualquer outra coisa. O mundo chega a nós através dos sentidos, né? Então, a pele é o maior órgão que nós temos dos sentidos. E quando a pele ela é estimulada, muita coisa legal acontece. Então, por que não usufruir das coisas que estão aí exatamente para nos estimular sensorialmente, para que o resto também aconteça de uma forma satisfatória? Verdade, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Caio Henrique. Oi, Carol. A pessoa mais velha pode ter um tesão de uma menina nova? O que você acha, Mônica? Não sei se eu entendi errado. No caso, uma menina nova que sentir tesão por uma pessoa mais velha, seria isso? A pessoa mais velha, ela pode ter um tesão igual, parecido a uma moça mais nova, vou dizer assim. Tá. O que você acha em relação ao tesão aí? Como é que é para mulher madura?
Vamos entender o que seja o tesão antes de mais nada, né? Porque o tesão, a gente pode olhar o tesão pelo lado de eu me excito quando vejo uma pessoa, como o tesão na hora do sexo mesmo. Eu acredito que sim, não tem por que não, porque se a gente sabe que existem pessoas maduras que enfrentam determinados problemas em consequência da idade, outras tantas não. E como o sexo grandemente está aqui dentro, se aqui dentro eu tô legal e o meu. Falhou aqui, Mônica. Deu uma falhadinha. Falhou. Falhou. Ela caiu. Vou esperar ela voltar, gente. Moniquinha caiu. Parou, travou. O som tá ok, gente? Vocês estão ouvindo? Eu vou esperar ela voltar porque caiu aqui. É muito interessante da gente pensar que o sexo também precisa estar aqui, na cabeça. Por que na cabeça? Então, da onde vem o tesão, o desejo, a vontade? A gente precisa pensar sobre sexo, a gente precisa ler sobre sexo. E ler, não estou falando para você ler um livro científico, nem um artigo científico, não. Né? Contos eróticos, como fazer melhor, técnicas novas de masturbação, técnicas novas de sexo oral, técnicas novas de toques. Não estou pedindo para você, quando eu falo em estudar, não é que vocês têm que estudar coisa científica, deixa que eu faço isso, né? Deixa que os profissionais façam isso, estudam a parte mais difícil. E vocês precisam inovar. E o sexo ele tem que estar aqui na cabeça. Voltou, aí caiu, Oi, caiu menina, tudo. a minha internet morreu, eu tive que mexer aqui. Desculpa, voltei. Imagina, você volta um pouco que você estava falando porque travou geral. Sério, e que parte? Até que parte eu falei que eu já não sei. Pode voltar a resposta toda que você estava falando, deixa eu ver. Você estava falando do tesão, né? Tesão. Isso, então pode falar, volta tudo, volta tudo. Ah, joia. Desculpa, gente, eu fugi, mas eu voltei, estou de volta. Eu entendo que não existe o menor problema, não existe o menor impedimento, vamos dizer assim, de uma pessoa madura sentir o mesmo tesão que uma pessoa mais nova. Por quê? Porque vamos pensar. Vou tentar lembrar tudo que eu falei enquanto eu caí aqui. Vamos pensar assim, uma pessoa madura que esteja fisicamente ok, porque não é toda pessoa madura que vai ter problema de secura vaginal ou problemas com ereção, qualquer coisa assim. Isso são probabilidades. Essa pessoa que está fisicamente ok, e vamos pensar que aqui dentro é o que manda, e essa pessoa aqui dentro ela tá legal, não tem impedimento nenhum. O tesão que ela vai sentir equivale ao do jovem. E ela ainda tem a vantagem de contar com a maturidade para saber melhorar um pouco essa questão ainda, até por conta de já ter tempo maior de se conhecer, de conhecer seu corpo, de conhecer os meandros sexuais aí. Então, sem problema nenhum. Tá dando uma falhada, Mônica. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha. Ai, provavelmente é a minha. Que pena. A minha internet, quando ela resolve fazer gracinha, ela fica fazendo isso. E fala um pouquinho pra gente, então, quais são as vantagens do sexo na melhor idade, da mulher madura, do homem maduro? Quais tem vantagens para esse sexo? Como ele é? Então, todas as vantagens, até por tudo que eu já falei até agora. A questão de quando um casal se permite, ou quando uma pessoa madura se permite ter uma sexualidade ativa, ela conta com toda uma história de vida, de autopercepção. E normalmente a pessoa madura ela já é uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco menos afoita, ela aproveita o momento. Eu acho que o grande barato da pessoa madura é que chega um momento na nossa vida em que a gente descobre que o que está valendo realmente é o agora.
Então eu vou curtir o meu agora. Eu não estou mais tão preocupado assim com o que está vindo. O que está vindo não é tanto que tem. Diferente de um jovem de 20 anos, uma pessoa de 40, 50 anos sabe que, opa, peraí, não é tanto tempo assim, então deixa eu me pegar no agora. E quando você faz isso, você começa a otimizar o teu agora. Você começa a curtir o teu agora. Então, essa é uma das grandes vantagens das pessoas maduras na hora de uma transa, na hora do sexo. Pode começar de manhã e ir até o fim do dia. Exatamente isso. O agora é o que está valendo. Então, eu estou aqui enquanto eu estou aqui. Eu não estou lá. Né? Então, eu não estou preocupado, por exemplo, se eu sou um cara, de será que eu vou chegar no fim da história antes da minha parceira ou não? Não, ele está mais preocupado em curtir aquela parceira agora, oferecendo para ela o que ele consegue e que ela ofereça para ele também o que ela consegue, e a coisa vai ficando menos, existe menos exigência e mais curtição. Talvez seja esse o grande, né? E é o que eu falei, como existe toda uma preocupação, não sei se a palavra seria essa, mas uma preocupação em toque, em preliminares, em brincadeiras, em estar com o outro. O sexo, se a gente puder olhar isso como uma coisa só, ele se torna muito maior, muito mais prazeroso, óbvio, e um tempo muito maior da transa, do que seria aquela transa básica de começou ali, mão aqui, mão ali, aquilo na mão, a mão naquilo, e transou, gozou, acabou e foi embora. É muito diferente. A maturidade, ela te permite isso. Desde que você esteja legal com você, com o teu corpo, com o teu parceiro, isso tudo, o céu é o limite. Isso é muito bom, né? Acho que a maturidade dá esse tempo de menos afobação, menos ansiedade, né? E acaba se aproveitando melhor o momento a dois, o momento juntos ali. Sim, às vezes até a questão da penetração, ela perde valor em vista de todas as outras coisas que são muito mais interessantes e prazerosas. Bem interessante mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Posso abrir para perguntas? O que você tem para me dizer, Mônica? Olha, eu não sei, eu acho que eu já falei bastante de várias coisas. Não sei se tem mais dúvidas. O que eu tenho para dizer gente, idade só é condição impeditiva quando nós entendemos que é. Se você entende que idade é nada, a idade cronológica não é nada diante de quem você é, da tua essência e de quem você tem direito e do que você tem direito a ter e a receber e a dar, idade não é nada. Você vai estar com 100 anos e vai estar com uma vida sexual, uma vida amorosa, uma vida profissional e uma vida pessoal incrível. É você que é a tua maior condição impeditiva. Sempre. Bem interessante. Gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre o que a Mônica tem comentado, tem falado aqui sobre o sexo na melhor idade, para pessoas que estão aí amadurecendo, mais experiente? Vocês podem me mandar aqui as dúvidas. O Guga está dizendo que devemos explorar bastante. É o momento de explorar, né? De vivenciar de fato o sexo. Sim. Porque vamos pensar o quanto hoje em dia há para a gente se permitir. Porque eu acho que até para o homem, né, aquele homem que eu estava falando lá do furinho no lençol e do furinho na camisola, o sexo para ele, se bobear, era quase que uma obrigação. Claro que eu estou aqui com a bandeira das meninas na mão, óbvio, né, mas eu não posso também desconsiderar que nessa sociedade machista, o homem também é vítima, né? O homem não é só o grande vilão da história. O homem também é vítima desse machismo, onde ele tem que cumprir, ele tem que comparecer, ele não tem que nada. Mas durante tanto tempo, o homem acreditou que assim era.
E então o sexo às vezes era algo tão mecânico, e aí a gente permeia com religião, onde a gente entendia que sexo era somente para procriação, não era para se sentir prazer, era para se cumprir algo, para ter uma prole, para deixar herdeiros e tudo mais. Então, para aquele homem também, o que de prazer tinha em estar com uma mulher sem estar com uma mulher? Porque, na verdade, ele estava com alguém ali para receber um sêmen para ele gerar filhos homens, claro, né? Tanto é assim que ele buscava as escravas, né, para sentir prazer, né? Porque com a mulher ele não podia sentir prazer. Então, para o homem também não era legal. Então, hoje que a gente já mudou isso tanto, que ainda está mudando, porque tem muita coisa para ser revista, por que não usar disso tudo que a gente tem agora para melhorar ainda mais e para que daqui a alguns bons anos esse sexo que a gente está vendo, inclusive, seja arcaico, a coisa já esteja tão melhorada, graças a nós que estamos fazendo isso, que isso aqui seria quase que um vovô do sexo ideal. Muito interessante. Muito interessante, bem legal. Não tem mais perguntas? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? O pessoal não tá curioso. As pessoas estão sem dúvidas. Eu acho que você já sanou todas as dúvidas da galera, porque ou as pessoas estão desinteressadas e querem ir embora. Não, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão bem, estão entendendo bem o que a gente está conversando aqui sobre sexo na melhor idade. E as dúvidas, elas já foram sanadas. A gente abordou bastante coisas interessantes, né? Você tem mais alguma consideração, alguma coisa que você acha importante falar? Olha, uma coisa que me ocorreu agora, né, é muito legal da gente ver, é engraçado da gente ver, na verdade, talvez que grande parte das pessoas que tenham entrado nem sejam pessoas tão maduras assim. Então, para essas pessoas que... Ai, que bom, Liliane, obrigada. Então, eu vou falar o seguinte, para os jovens, entendam os jovens que pai, mãe, tio, avó, fazem sexo sim. Porque ainda hoje a gente tem, né, uma resistência em olhar para os nossos pais e falar: ah, credo, eles transam? Como assim? Sim, eles transam. E muitas vezes eles ficam se segurando para não fazer barulhinho, para vocês não ouvirem, porque fica toda uma situação constrangedora. Então, quanto mais naturalidade eu olhar para a questão dos mais velhos, dos maduros e dos idosos, com essa característica de sim na vida sexual, mais fácil vai ser para mim quando eu atingir a maturidade. Eu vou estar bem estabilizado com isso, eu vou estar bem resolvido com isso, eu não vou ter questões que talvez a minha mãe e meu pai tiveram e que não tiveram como resolver ou como lidar com isso. Então, gente, pessoa mais velha transa muito, sobe em lustre, às vezes fica com dor no dia seguinte, mas sobe no lustre. Então, vamos olhar isso como o que é natural. O sexo faz parte integrante da nossa vida e assim é para ser. É para dar prazer, é para dar vitalidade, é para troca de energia e é para a gente se sentir bem com ele. Por que não usar? Os jovens e os idosos também. Exatamente. E o sexo, né? A sexualidade, ela faz parte da nossa vida desde quando a gente nasce, desde quando a gente já é embrião, é feto, até a nossa morte. Então, o sexo ele não tem prazo de validade. Ah, fiz 40 anos, não preciso mais transar. Não. Eu lembrei de um filme, não sei se você já viu, que se chama, eu acho que Alguém Tem que Ceder. Que ele é um cara super famoso. Nicolas, agora eu não lembro o nome dele, ele é um cara super famoso, um ator, e ele se apaixona por uma menininha novinha. E aí ele conhece a mãe dela, e eles acabam tendo um lance, né? Ele termina da filha e começa a namorar com a mãe. E Alguém Tem que Ceder, não lembro o nome dele, é um ator super famoso, e é bem interessante o filme, né? Então, no sexo não tem idade. Não, é lógico. Por isso que eu falei, aqui dentro só. Se você entende que idade é empecilho, ela vai ser.
Se você entende que idade é simplesmente o passar dos dias, ok. Está valendo quando eu tenho 20, quando eu tenho 40, quando eu tiver 90. Não é impeditivo. Já foi. Antigamente, sim, as pessoas se condicionavam a que o sexo tivesse X tempo de duração, principalmente para a mulher. Principalmente para aquela velhinha de 42 anos que eu falei no. Agora não é assim. Inclusive, a ciência está aí para nos ajudar nesse sentido. Por que é que eu não vou olhar dessa forma? Algo natural, importante, legal, gostoso. Por que não? Exatamente, exatamente. Ainda tem muito tabu, ainda tem muito preconceito, ainda falta muito conhecimento a respeito do sexo. Tem muitas mulheres que nunca sentiram prazer ou orgasmo, então muitas vezes elas não é que elas não têm interesse, elas não gostam porque não foram, eu posso dizer, vou falar manuseadas, eu não sei se a palavra é essa, mas elas não foram ensinadas a ter prazer, a gostar, a ser um momento gostoso, e aí elas acabam se afastando. Ninguém come chocolate porque odeia. As pessoas comem chocolate, comem pizza, comem hambúrguer porque gosta. Ninguém come algo que é ruim ou que você não gosta o tempo todo. Então, com o sexo é a mesma coisa. Se você não teve uma experiência, uma vivência legal, prazerosa, gostosa, você não vai ter interesse porque você não vai gostar. Aquilo não faz sentido para você. Exatamente. Você sabe que você falou e eu acabei de recordar que eu tive uma paciente exatamente nessa situação. É uma mulher que durante a vida dela, ela teve, se eu não estou enganada, com um namorado, ela teve um orgasmo. Toda a vida sexual dela, essa mulher com mais de 50 anos, não tem orgasmo. Então, o que ela falava para mim? Ela tinha um companheiro e o que ela falava para mim? Nossa, eu adoro estar com ele. Só que quando ele me encosta, que eu percebo que ele está querendo transa, eu me retraio, porque eu já sei o que vai acontecer. Isso é triste demais. Isso é triste demais e não precisa Muito. ser assim. Não precisa ser dessa forma. Ao contrário. Muito triste mesmo. Nós estamos aí para isso, para ajudar essas pessoas a encontrar esse caminho, né? Que seja uma escolha dela não querer transar e não uma falta de escolha porque ela não lidou bem com o corpo ou porque ela não teve parceiros que oferecessem para ela prazer. Exatamente. É isso mesmo. O Guga está dizendo aqui que não interessa a idade, o bom é a sintonia entre os dois. Sim, tem que ter, né? Sim, porque se não rolar química, vira obrigação. E aonde tem obrigação, o sexo não pode caber na mesma frase. Né? Não combina. O sexo tem que ser algo espontâneo, algo que eu queira fazer e não que eu tenha que me obrigar a fazer. Quando eu falo eu tenho que, pronto, você já está indicando que você não está participando ativamente daquilo, é uma obrigação. E quando não tem sintonia, realmente a coisa é assim. Agora, às vezes eu nem estou afim, mas eu acabo pelo outro, falando, não, peraí, vamos lá, e a coisa fica legal. São situações totalmente diferentes. Exatamente, né? Eu acho que não dá para recusar logo de cara. Às vezes você não tá afim, mas a gente vai fazer umas preliminares, vai fazer o exercício do toque, o carinho, e aí o corpo pode ser que ele queira, né? E aí você não tá fazendo forçado. Agora, quando você fala não quero, sem ter preliminares, sem ter toque, fica difícil. Quanto mais não você fala, mais distante fica a vida sexual. E para as meninas, né, para as mulheres que logo, quanto menos você transa, menos você quer transar. Então, o que a gente pega da história da mulher, principalmente da mulher? Aquela mulher tem filho, aquele filho exaure aquela mulher, vamos parar de romantizar maternidade, que não tem nada de romântico na maternidade, é lindo, é maravilhoso, mas é um porre, né? Então, aquela mulher está cansada, ela está exausta, ela está se sentindo boa, inchada. A última coisa que ela quer é transar. Ela quer um carinho, ela quer alguém que acolha ela. Ela não quer transar naquele momento. Só que assim, à medida que o tempo vai passando, permita-se voltar a uma rotina sexual, porque senão, quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. E o tempo passa. E aí o casal vai perdendo
gordo, não tem carne. Porque eu preciso começar já na intenção do sexo. A gente pode começar dando uma namorada, se esquentar, legal. Se não esquentar, fica só no mesmo, sabe? Não existe obrigatoriedade de eu finalizar com o sexo. Mas o contato dos dois, isso é muito importante. O casamento ele não precisa exclusivamente disso, mas isso é um componente extremamente importante dentro de um relacionamento. Não dá para falar que não. Muito bom, é isso mesmo. Mônica, fala pra gente dos seus contatos, aonde você atende, fala um pouquinho faz aí o seu contato para quem estiver interessado também mais no seu trabalho e possa te seguir. Tá, bom. De quarentena estamos, então, não estamos atendendo presencialmente no momento. Quando eu atendo de forma presencial é lá no Tatuapé, né, na Rua Itapura. Mas nesse momento o atendimento está sendo online e está sendo bem bacana. E olha que bom que existe o que a gente está fazendo, essa possibilidade do virtual em nosso benefício. Então, o meu atendimento é de forma online. Que mais? Fala o seu Instagram. O meu Instagram é Amadurecendo, Amadurecendo. A minha página no Face é psicóloga Mônica Martinez. E eu tenho um site também, que é psimonicamartinez.com.br. Vocês me acham em vários cantos. E eu tenho o meu canal no Instagram também, ele está um pouquinho abandonado, mas eu tenho um canal no Instagram que é Amadurecendo, sem o underline, Amadurecendo com S. E eu vou ter imenso prazer, não só de tirar dúvidas de vocês, quando vocês forem visitar as minhas redes sociais, aí eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigada pelo convite, por ter vindo aqui falar no sexo assertivo. Muito obrigada, fico muito feliz por responder as nossas dúvidas e por dizer pra gente que é possível ter sexo aí a vida inteira e ser feliz, né, na vida sexual, que faz parte de ter uma qualidade de vida. Ter qualidade de vida não é só fazer outras coisas, é também ter uma vida sexual feliz e ativa. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, muito legal, você é uma linda, te amo. E agradeço muito por você ter lembrado de mim. E fico muito feliz da oportunidade de falar sobre isso, porque ainda não é falado o suficiente. A maturidade ainda é vista como alguém que está querendo entrar no lugar, mas ainda não se achou direito para sentar na cadeira. Então, eu preciso de espaço para falar a respeito. E, às vezes, também, uma última coisa que me ocorreu é que, vamos imaginar que uma mulher madura, sozinha, o companheiro morreu, ela não está afim naquele momento de sair para conhecer alguém nem nada. Isso não impede que essa mulher busque o prazer dela para com ela mesma, né? E, de novo, vamos visitar os sex shops aí, porque tem brinquedos incríveis. Para que essa mulher, ela consiga curtir o corpo dela e se oferecer prazer, sem precisar ficar esquentando a cabeça por botar um homem diferente na minha cama. Lá na frente põe, mas nesse momento não está atraindo, curta você mesma, porque é possível você se dar prazer, conhecer o seu corpo, não tenha medo de se tocar, de se olhar no espelho, porque isso é muito legal. A gente merece ser feliz. Exatamente. Obrigada a todos, obrigada, Mônica. Até a próxima. Boa noite. Beijocas. Tchau. Gente, boa noite.